Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Café com Afetos. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é exatamente o sono e os seus impactos na saúde da mulher. E para isso, eu e a doutora Carla estamos aqui e temos aqui um convidado especial, que é o nosso amigo doutor Daniel, otorrinolaringologista, especialista em sono, que estará conosco aqui debatendo e trazendo explicações, situações e soluções para a saúde feminina. E se você tiver alguma pergunta para o Dr. Daniel, você já coloca aqui nos comentários que a sua pergunta vai ser respondida. Ainda não se inscreveu no canal? Aproveita e se inscreve no podcast Café com Afetos para você receber todas as notificações dos novos episódios. Seja bem-vindo, Dr. Daniel, que é especialista em sono, que é algo tão importante nos dias de hoje e que falta para tanta gente, não é, Dr. Daniel? Boa noite, casal. Fico muito feliz de ter recebido esse convite. Como médico, como especialista do sono, eu brinco que fico feliz que os colegas estão acordando para o assunto do sono, né? Porque realmente o sono impacta em todas as áreas da nossa saúde, principalmente na mulher, na gestação, enfim. A gente vai falar muito sobre isso hoje. É um prazer estar aqui. Excelente. E, doutor Daniel, é tão pontual e importante esse tema, porque uma das maiores queixas das pessoas, das mulheres, é o cansaço. Como ginecologista, a gente observa muito essa queixa. Estou muito cansada, não estou conseguindo fazer. Passa umas vitaminas. Ok, excelente. A gente precisa dessa avaliação integral. A gente tem essa visão integral da saúde da mulher. E, de acordo com a fase de cada mulher, tem momentos de fase, momentos de transição, gestação, como você falou, mulheres 40 a mais, onde parece que esse cansaço ele fica mais intenso ainda. Temos mulheres que a gente trata também, muitas com endometriose, que se sentem muito fadigadas. No entanto, em algumas situações, e por isso que eu acho sempre importante, sempre ali na minha conversa, no meu bate-papo com elas, eu pergunto: como é que está o seu sono? Como é que está o seu sono? Quantas horas por noite você tem dormido? Como é que você acorda no dia seguinte? Você acorda bem, bem disposta, cansada? Porque o cansaço é uma queixa frequente. É importante a gente avaliar essa situação hormonal, em que fase da vida ela está, se é uma situação de endometriose, se é uma situação de menopausa, alteração hormonal. Agora, o que muitos podem estar esquecendo, e é o tema dessa nossa conversa, que é muito importante, é que o sono, ou melhor dizendo, a falta dele, é uma causa importantíssima de cansaço, de fadiga, de não rendimento no dia seguinte, e isso tem um impacto direto na vida da mulher também, não é, doutor Daniel? Eu queria que você falasse mais sobre isso conosco. Mesmo. Doutora Carla, a gente ainda luta contra o mito de que o sono é um luxo, né? De que o sono é um luxo que só quem pode é que consegue dormir, né? E a mulher, posso dizer a mulher brasileira, tem muito esse perfil, né? De que a gente tem, né? Aquela mulher batalhadora, a mulher que cuida da casa, cuida dos filhos, e independente da fase que ela se encontra, é como se ela não aceitasse estar cansada, né? É essa a visão que eu tenho, até dos pacientes pós-cirúrgicos, né? Pós-cirúrgicos, né? A mulher tá doida para voltar logo pro trabalho, né? Então, quando a mulher se pega nessa fadiga, nessa falta de energia, isso incomoda muito a mulher, tanto que ela vem procurar auxílio, né, de um profissional para resolver essa fadiga, né? Então a gente não luta contra isso de que o sono não é luxo, né? O sono é uma necessidade e que vai interferir em tudo na vida dessa mulher. Então, se ela tá fadigada, com sonolência excessiva, enfim, sem energia, o melhor pré-treino que existe é uma noite de sono bem dormida, né? Sim. Então, realmente requer uma investigação cuidadosa, porque muitas vezes tomar uma vitamina só não vai adiantar, né? Sim. Tem que estar tudo equilibrado. E esse ponto que você colocou, ele é nevrálgico. O melhor pré-treino é uma noite bem dormida. Meninas, essa frase vocês têm que guardar, principalmente as 40 mais.
que a gente sabe que a musculação aí ela é fundamental. Em mulheres 40 a mais existe uma situação de sarcopenia, de diminuição de massa muscular, e aí você tem que aumentar o seu treino que você fazia antes dos 40 para que você ganhe músculo e não só mantenha a sua massa muscular. Mas se você não dormir adequadamente, mesmo fazendo a sua academia 5 vezes por semana, 1 hora por dia, você não vai ganhar músculo. Olha só a importância desse tema de hoje, não é mesmo? Quando a mulher começa a ficar cansada, e a gente pensa em investigar o sono, se a gente juntar as estatísticas das principais doenças do sono, da insônia, com a apneia do sono, que no final das contas, tudo se traduz, como você disse no início, é uma qualidade do sono ruim, e que a gente chama de privação do sono, né? Você vai falar com o médico do sono, a cada 3 palavras ele fala privação do sono, porque é essa privação do sono, quer seja de horas ou de uma noite de sono mal dormida, mesmo que esteja deitado dormindo, vai causar uma série de déficits, né? Então, quando a mulher começa a ficar cansada e a gente vai investigar, eu falo que fica uma luta ingrata, porque a mulher, por exemplo, está roncando e tendo apneia. A questão hormonal dessa mulher está jogando toda contra a saúde dela, né? Então a gente vê que, por exemplo, o cortisol está elevado, o hormônio do apetite está elevado, e tá lá aquela mulher com 1000 coisas para fazer, fadigada, roncando, muitas vezes sofrendo bullying do marido ainda que está roncando, né? Ainda tem que aguentar o marido fazendo bullying, né? Que ela tá roncando. Geralmente as mulheres não roncam, né? E aí ela tem que vencer tudo isso para conseguir voltar ao seu normal, que ela considera o seu normal, né? Que é realmente ter aquela vitalidade, aquela energia para tocar o dia, para cuidar dos filhos, para cuidar do marido, né? Eu queria fazer uma pergunta assim, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, de repente tem alguém nos assistindo aqui dizendo assim, pensando assim, não, eu durmo legal, mas acordo cansado. Que às vezes dormir tantas horas, às vezes não tem qualidade, né? Às vezes é um sono que não tem qualidade, né? Isso mesmo, Luiz. É um comentário frequente no meu consultório que a pessoa confunde, né? O dormir bem com o dormir rápido, talvez, né? Então, assim, quanto é esse tempo para a gente dormir? Mais ou menos 20 minutos, no máximo 30. Então, se a gente deita na cama, passou 20, 30 minutos, a recomendação oficial é saia da cama, vá para a poltrona, não torne a sua cama seu inimigo, né? Então, eu tenho que dormir nesse prazo. E tem gente que dorme em 3 minutos, né? Ah, Daniel, eu chego em casa, deito e durmo, como se fosse uma coisa boa. Só que, na verdade, você com uma fadiga crônica, porque já está dormindo mal há tanto tempo que mal encosta, já está dormindo, e aquelas noites, aquelas horas de sono, não adianta a gente esticar as horas de sono. Ah, Daniel, eu quero tomar um remédio. A vitamina que te pedem é um sonífero que me pedem. Eu quero tomar um remédio, né? Quero tomar um remédio. Então, às vezes, a pessoa quer simplesmente tomar um remédio para dormir ou para aumentar as horas de sono, mas se ela tiver um gatilho respiratório como apneia, tiver com refluxo noturno, não adianta, eu vou aumentar, vão ser mais horas de sono ruim. E aí de manhã a pessoa está cansada do mesmo jeito, né? Entendo que também tem, assim, alguns inimigos do sono, não tem? Uma coisa, inimigos do sono, que você não pode fazer para que você tenha uma boa noite de sono. Tem uns inimigos. Inimigos, pode por estresse, preocupação, às vezes medicamentos, cafeína, não sei, alguma coisa nesse sentido, né? E quais são esses inimigos do sono que você mais observa, que as pessoas falam e você já detecta esses inimigos aí? O principal é esse aqui, ó. A tela. A tela. Tela. O principal é a tela, né? Bom, é um conjunto de inimigos, né? Lutando contra o nosso sono, né? Mas a tela, a luz branca, na verdade, né? Essa luz LED, a luz de televisão, de celulares, né? Na verdade, ela parece branca ou colorida, mas ela emite um comprimento de luz azul, né? TV no quarto. A TV no quarto é terrível, né? O ideal é não ter TV no quarto, né? Então, quando você junta a tela que faz uma ação física, né? A tela emite essa luz azul e inibe a tua melatonina natural. Então, você está deitado na cama, tentando dormir, com o telefone na cara e está dizendo pro seu corpo, não durma, não durma, não durma, porque você está inibindo a sua melatonina. E ao mesmo tempo você está deitado na cama tentando dormir. Então, é uma coisa que não casa com a outra, né? E com isso, a gente pega toda a higiene do sono que entra tudo isso, né? Horário para tomar café, horário para jantar, o que jantar, né? A preparação do quarto. Então, junto com a tela, se você não fizer não organizar a sua rotina para dormir, né? Como a gente faz com os bebês, né? Eu sempre falo para os pacientes, olha, quando você tinha um bebê, você não fazia? Pegava, apagava as luzes, né? Sim. Então, se bote para dormir, né? Você também tem que se ninar para conseguir o corpo entender que é hora de dormir, né? Então, com isso, nós podemos lembrar que o sono é um termômetro
da saúde da pessoa. Perfeito. Aí já foi falado aqui, muito bem explanado, sobre essa questão que você trouxe, hormonal, das mulheres podendo interferir diretamente no sono. Falou sobre a apneia do sono, que eu gostaria que você tivesse dando aí essas orientações para quem está nos ouvindo, que pode fazer com que eu perceba que talvez a dificuldade do meu sono seja a apneia do sono e, ao procurar o profissional como o Dr. Daniel, especialista em sono, quais essas possibilidades de tratamento. Mas antes de você falar sobre isso, esse outro ponto é fundamental, esse terceiro ponto que você colocou, Dr. Daniel, sobre a higiene do sono. Isso é algo, assim, meninas, fundamental para estar tendo uma disciplina mesmo. A disciplina, ela é tão importante, né, para a nossa vida, a questão de fazer atividade física, da alimentação, e não podemos esquecer também da higiene do sono, como foi falado aqui, tirar a tela, estar então indo dormir no mesmo horário, ver o que vai estar consumindo antes de se deitar. Tudo isso muito prático, pontual e importante para a gente recuperar a nossa qualidade do sono. Olha, eu falo para os pacientes, essa questão de você sinalizar para o seu corpo, tanto fisicamente como a questão das luzes, por exemplo. Então, a luz branca, a gente aprendeu que ela inibe a nossa melatonina, né? E a luz amarela, ela já agride menos, né? Então, por exemplo, você preparar o ambiente nesse sentido, tá mais escuro, com a luz amarela. Quando a pessoa não tem um pijama, eu falo, você tem pijama? A pessoa fica assim, que pergunta é essa? Tão íntima, né? Sim. Mas eu falo, se não tem pijama, compre um pijama, né? Um tapa-olho, né? Aqui eu até dou de brinde para meus pacientes. Eu falo, olha, você não tem tapa-olho? Eu só durmo de tapa-olho. Toma aqui o seu tapa-olho. A partir de hoje você vai dormir de tapa-olho. Por quê? Até a luz, você tá de olho fechado, mas se tiver alguma luz ligada, ela consegue atravessar a pálpebra e inibe de uma certa forma a melatonina. Então, eu brinco disso. Eu falo, ó, a partir de hoje, compre um pijama, tá aqui o seu tapa-olho, vamos criar uma rotina de sono, né? Porque quando você vê, por exemplo, a gestante, podemos falar da gestante? Sim, ótimo. A gestante passa uma dificuldade danada, né? Porque realmente, assim, o que a gente atende no dia a dia? Um nariz que entope muito, né? Você vai dividir comigo aqui, né? Muitas vezes um nariz que sangra à toa, né? Conforme a gestação vai caminhando, aparece aquela falta de ar, aquela dispneia que não tem posição, né? E ronco, né? Aí eu brinquei do marido, porque realmente é muito comum, né, no consultório. O marido chega e fala, ó, ela tá roncando, né? E não tem jeito, a gestante está com o corpo todo com retenção de líquido, né? Vocês sabem melhor do que eu. E aí nisso não é diferente nas vias aéreas, né? Então no que a gente ganha edema interno, a grávida passa a roncar e muitas vezes passa até a apneia mesmo. Aí vira até um problema de saúde mais sério, né? Realmente, na gestação, elas falam muito da queixa em relação a dormir e movimentação do bebê, às vezes o bebê não deixa dormir, o bebê só mexe de noite, né? Uhum. Então realmente é um momento muito mais difícil, mas assim, existem saídas para isso, né? Claro. Preparar, você deu as dicas aí de preparar o ambiente para dormir. Às vezes tem que preparar qual é a posição melhor, a luz, a questão da tela, de fugir do celular. Então tudo isso vem para melhorar, né, a qualidade de sono e, consequentemente, a saúde. Porque eu acho que vai ser tocado isso aqui, não sei se mais para frente ou não, mas não dormir bem vai levar ao surgimento de doenças, muitas doenças em vários sistemas, inclusive o sistema cardiovascular e tudo mais, né? Então isso aí é uma coisa que a gente precisa também alertar o porquê dormir bem, porque você precisa ter saúde, né, Daniel? E o que você me falaria sobre, assim, as consequências? Podemos entrar nisso, doutora Carla? Isso aí ou não? Antes, eu queria aproveitar esse gancho aqui que o doutor Daniel falou sobre a apneia em gestante, a apneia do sono. E é muito frequente a gente sempre, e a maioria das mulheres, ouvirem também muito falar de apneia do sono em homens. Mas costumamos ver mulheres que acordam já irritada, cansadas, se queixam de ganho de peso. Você colocou aqui essa questão da grávida, muitas ficam inchadas, começam a ter essa dificuldade respiratória, começam a ter a apneia do sono, começam a ter uma dificuldade para dormir. E nesse outro caso dessas mulheres, apesar de se falar muito frequentemente de apneia do sono em homens, mas o que você nos traz aqui sobre a apneia do sono? E quem não sabe, doutor Daniel, explica para essas pessoas, para quem está com a gente aqui, o que é a apneia do sono,
O que podem ser esses sinais que tem que ficar atento, o que Perfeito. fazer, Perfeito. e se pode acontecer e qual é essa frequência em mulheres também? Olha, realmente nós temos que falar, precisamos falar sobre a apneia, né? Porque realmente a apneia, por mais que seja um problema respiratório, gera uma série de consequências para literalmente todos os outros sistemas do nosso corpo, né? Então, primeiro, em termos de definição, apneia significa falta de ar, né? Falta de ar. Então, e a apneia é um problema que acontece na garganta da gente, na faringe, né? Então, quando você está deitado, que você começa a relaxar o corpo e ir para as fases mais profundas do sono, naturalmente a musculatura vai desligando, né? Vai desligando e fica só o músculo do olho ligado, né? E nisso a língua relaxa, a musculatura próxima das amígdalas relaxam, e ali é que acontece o barulho em si, o ronco. Então, o ronco, eu brinco no consultório que é problema dos outros, né? Eu falo, ó, nós vamos fazer polissonografia, se acusar a apneia, vira problema seu, né? Então, a nossa estatística Brasil é de que 40%, 35%, 40% dos nossos roncadores têm algum grau de apneia, né? Uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono demonstra, é muita coisa, né? Então, se você for Muito. pensar, 35%, 40% tem alguém grau de apneia, então, se tem alguém roncando, Metade quase, né? quase metade, né? E aí, a gente vê que realmente o fato do ser homem é um fator de risco, né? Então, você vê que os homens roncam desde jovens, né? Eu tenho pacientes de 20 e poucos anos, né? E que roncam a vida inteira, né? E a mulher, geralmente, só acompanha o homem nesse quesito quando ela ganha muito peso, aí a gente já entra na questão da obesidade, né? Ou quando ela passa da menopausa. Então, eu falo que o vovô e a vovó, a competição tá forte lá, né? Do ronco, né? Os dois estão roncando bem parecido, né? Mas até a menopausa, a mulher realmente tem essa proteção do estrógeno por conta da questão da elasticidade, né? Então, realmente é muito habitual a mulher 40 a mais, né, 45 ali quando passa da menopausa, realmente começa a roncar e ter apneia. Muitas vezes a mulher não ronca tão alto e não chama tanta atenção para aquele quadro. O homem geralmente ronca bem alto, assim, incomoda a companheira, né? Vira motivo de chacota, aquele bullying todo, e a mulher geralmente ela não ronca tanto. A mulher faz muita hipopneia, hipo de pouco, né? Então a mulher fica tendo diminuições da respiração durante a noite. Então, muitas vezes, ela não faz aquele ronco que chama atenção, começa a ficar cansada durante o dia, né? E fica perdida, né? Por que que eu estou cansada, né? Porque não tem aquele ronco que chama atenção, ou às vezes o marido tá roncando mais do que ela e não percebe, né? Mas, realmente, quando a gente vai tratar a apneia, que a gente faz o diagnóstico através da polissonografia, né? A polissonografia é um exame que você dorme para monitorar seus parâmetros respiratórios. E a gente vê as quedas das taxas de oxigênio durante a noite, né? Chamada hipoxemia. Essa hipoxemia vai gerar uma série de hipoxemia significa taquicardia, né? O coração está disparando. Então, aquela pessoa que fica tendo picos de pressão durante a noite. Olha o risco disso, né? Então, durante o dia está tudo bem, o remédio está controlando. E à noite, né? A pessoa está ali tendo picos de pressão, né? Então, pode ter algum evento cardíaco, né? A questão cognitiva, começa a ficar cansado, a memória é ruim. Por quê? A sedimentação da memória acontece no sono profundo. Então, se quando eu estou indo para o sono profundo, eu fico tendo essas pausas respiratórias, eu não consigo sedimentar a memória, né? Aí você começa a ver associações com demência lá na frente, né? Porque imagina eu ficar 20, 30, 40 anos dormindo mal, né? Então, eu não sedimentei memória a vida inteira, né? Sim. Então, quando eu chego na velhice, realmente a gente já vê uma correlação, né, de apneia do sono com demência. Então, quando você para estudar mesmo a apneia, por isso que eu brinquei no início, eu fico feliz dos colegas estarem acordando para o sono, né? Porque a gente vai ver que o sono acaba se infiltrando de alguma forma dentro de muitas especialidades, né? E a mulher, eu falo sempre do homem essa questão do bullying, mas é verdade, né? Porque parece que assim, é mais constrangedor para a mulher estar roncando, né? Então, quem estiver me ouvindo vai concordar, né? Acho que 100%, que realmente assim, o homem é normal o homem roncar. Roncar nunca é normal, gente, tá? Mas assim, como é mais frequente, né? Tolera-se o homem que ronca, né? E a mulher, tadinha, né? Já tem tanta coisa para fazer e começa a roncar, vira um problemão, né? Um problema até mais evidente, assim, né? E a questão de saúde, né? Que é isso aí que você comentou agora, a questão de saúde para o futuro, para agora e para o futuro. Eventos cardíacos, demência, olha só. Quantas coisas podem ser evitadas se conseguir fazer um tratamento antes. Agora, o problema talvez seja o diagnóstico, né? Que a pessoa fala assim, eu não ronco, eu não tenho apneia. Aí, então, na verdade, precisa realmente instigar, se você se sente cansada, instigar a procurar um especialista do sono para fazer o diagnóstico. Eu acho. E olha só que é tão importante essa questão da qualidade do sono, que foi colocado aqui, não é só a duração do sono, é a qualidade do sono que até uma questão de memória
se está tendo alguma alteração de memória, a gente, como ginecologista, tem também essa responsabilidade de não só ver a questão hormonal, Uhum. mas também solicitar uma avaliação, isso é interessante, Sim. do especialista em sono, para ver se além da questão hormonal, também a alteração dessa apneia, essa dificuldade respiratória durante o sono, pode estar sendo uma causa também da deficiência de memória. Perfeito, perfeito. Tem tudo a ver. Isso de assumir o problema é o primeiro passo, né? Porque, muitos casos, realmente, o que acontece? O cônjuge acaba filmando, né, a pessoa roncando, né? Então tem que se gerar uma prova concreta ali para a pessoa se ver roncando. Se gravar só o áudio, ainda fala que não é ele, né? Tem que ser um vídeo, né? Para provar, Mas agora com a IA vai estar difícil, né? capaz de negar, dizer que foi uma montagem, né? Mas assim, tem que se provar e tem que se entender. No consultório, quando vem um casal, eu brinco, quando um dos dois tá zangado, né? Um traz o outro, né? Ó, ele tá roncando. E aí eu vejo que a pessoa tá assim meio reativa para investigar, vem porque o cônjuge trouxe. E para quebrar um pouco o gelo, eu brinco, eu falo, olha, essa consulta aqui é uma declaração de amor. Porque se ela te trouxe aqui, se ele te trouxe aqui, é porque ele quer que você viva mais, quer que você viva melhor, que você tenha uma qualidade de vida melhor, te ajudar a perder peso, te ajudar a trabalhar melhor, regular melhor suas emoções, né? Então, quando a pessoa vem assim muito, né, carrancuda, né? Ah, eu não ronco, eu não preciso disso, né? E aí eu comento isso, eu falo, ó, isso é uma declaração de amor, ela tá te trazendo que ela gosta de você. Se ela não gostasse, te deixar pra lá. E abreviar a tua vida, mas ela te trouxe aqui, ele te trouxe aqui, ele quer realmente que você trate, que você durma bem, que você viva bem e mais, né? E é interessante também que eu queria lhe perguntar é o seguinte, porque eu já ouvi de uma mulher falando: "Eu não ronco". Efetivamente ela não ronca. "Eu não ronco". E eu posso ter a apneia do sono mesmo sem roncar, Uhum. porque eu acordo cansada, eu acordo já desgastada. E além dessa primeira pergunta, ela pode ter a apneia do sono mesmo sem roncar? Será que você pode estar com a apneia do sono mesmo sem roncar? A outra pergunta seria: esse despertar no dia seguinte, o fato de já despertar bem, já com energia, já pular da cama para fazer o que tem que ser feito, ou acordar aos poucos, se arrastando, isso também é um sinal direto ou indireto dessa condição? Olha, na mulher é possível, não é comum, né? Mas é possível por conta desse padrão respiratório que a gente vê muito na polissonografia, de que a mulher faz mais, tende a fazer mais hipopneia do que apneia. Então, muitas vezes a mulher não faz realmente aquele ronco que chama atenção, não fica tendo as paradas de apneia, que o cônjuge percebe como se fossem gasgos ali durante a noite, né? Aquela respiração de resgate. Então, é possível sim, porque realmente a mulher faz mais hipopneia, diminuição da respiração, do que a apneia propriamente como o homem. O homem faz mais apneia do que hipopneia, né? Essa questão do acordar restaurado, eu vou te responder falando sobre o despertador. Então, todo mundo aqui usa o despertador, né? Eu uso, vocês devem usar também. O que a gente preconiza, o sono ideal, é que a gente acordasse sem despertador. Porque o que acontece? Nós dormimos e durante a noite nós vamos fazer 4, 5 ciclos de sono durante a noite. Então entende-se que o corpo iria fazer essa higiene, esse trabalho durante a noite, e após o quarto ou quinto ciclo, que o sono ficar superficial, coincide com o horário de você acordar. Então todo dia, se eu durmo às 22 e acordo às 6, e eu consigo ter realmente um sono de qualidade, teoricamente, de 22 às 6, eu fiz meus 4, 5 ciclos durante o sono, e às 6 da manhã eu tô quase na vigília. E a ideia é despertar bem sem o despertador. Porque o despertador, ele te arranca, independente da fase do sono que você tiver. Então, por isso que às vezes as pessoas acordam muito cansadas, ou até mais cansadas, porque estão ali dormindo, às vezes está lá no sono profundo, lá e o despertador toca, e eu estou no sono profundo. E eu saio da fase do sono mais profunda para a vigília imediatamente, né? Então, o ideal, sim, é que nós acordássemos plenos, né? E sem despertador, né? Sem um estímulo externo tão, vou falar assim, agressivo, né? Por conta disso. Porque quase sempre o despertador te acorda numa fase que não era para você estar acordando. Daí, às vezes, a gente acordar ali muito cansado, fica apertando o botão do soneca, né? Quer dormir mais, né? Não tem mais jeito. O dia já clareou, tem que levantar, né? Mas a maioria das pessoas dá ali um soneca ou dois, enfim, fica lutando com aquilo, porque realmente estava numa fase que não era para levantar ainda, né? Não era para voltar para a vigília, né? Então, E para isso é importante, então, ter essa disciplina também, outra orientação aqui, pega essa que o doutor Daniel passou,
que é justamente ter a disciplina do horário que você vai estar deitando todo dia, porque acaba tendo o chamado relógio biológico com isso, não é? Você dormindo todo dia no mesmo horário. E usar a tecnologia a nosso favor. Então, foi colocado aqui, muito importante, que as telas, antes de deitar, devem ser evitadas. Agora, algo que eu já coloquei assim na minha prática, doutor Daniel, é usar a tecnologia justamente para ele me avisar quando está na hora de eu dormir. Sim. Aí, com isso, me ajudou, olha, despertou. Usar não para despertar, mas usar o despertador avisando, já está na hora de dormir. Então, é algo que tem, assim, me ajudado muito Legal. com isso, para manter essa disciplina, né? Porque acaba gerando até, opa, o que é que você vai fazer depois disso se já está na hora? O que é que vai ser mais importante do que o seu sono? E esse bate-papo é muito importante, principalmente para mulheres, que foi que você colocou bem no início, essa questão de culpa que muitas mulheres carregam, não, eu tenho que ser forte, eu não tenho que descansar, eu tenho que ser a Mulher Maravilha. E esse canal é justamente para quebrar tabus, para trazer algo de transformador para a sua vida. Essa mensagem que o doutor Daniel traz é que é importante sim descansar, descansar é fundamental, isso é bíblico. Deus descansou, por que que nós não vamos descansar? Descanse, descanse para que você possa estar rendendo no outro dia, e a qualidade do seu sono é fundamental também. Se você está se sentindo cansado e disposto, já fez reposição hormonal, está fazendo reposição hormonal, está usando vitamina e nada melhora, não esquece de conversar com o seu ginecologista, que ele tem que encaminhar para um especialista, para o médico do sono, para ver também como é que está aí a qualidade do seu sono. E, doutor Daniel, já foram faladas várias orientações assim. Nos fale orientações práticas de que o que nós podemos fazer, mudanças para que a gente esteja melhorando efetivamente o nosso sono. Nós temos que pensar que no início eu comentei sobre as duas doenças, os dois distúrbios do sono mais prevalentes, a insônia e a apneia, porque a nossa taxa de insônia no Brasil é altíssima, né? Altíssima, e cerca de 70% das pessoas vão experimentar algum período de insônia na vida. Então, 70% é quase todo mundo, né? Quando você pega na gestante, por isso que eu falei que a gestante sofre mais, né? Porque realmente, logo no primeiro trimestre, a metade delas fica com insônia, no terceiro trimestre, 80% delas ficam com insônia. Então, realmente, prejudica a saúde como um todo, como a gente vem falando, né? Então, vamos organizar o nosso sono. Então, a noite de sono começa quando a gente acorda. Quando a gente acorda. Então, outro dia eu atendi uma paciente de 80 e poucos anos. Eu falo, linda ela, aquelas velhinhas todas, né, bem cuidadas, veio sozinha para consulta, né? No final eu gravei um áudio e mandei pro filho dela, mas ela veio só, a gente conversou bem. E mesmo uma pessoa de 82, 83 anos, eu tive uma conversa bem feita com ela, e pra gente mudar todo o dia dela. E ela seguiu toda a minha cartilha como eu passei. Falei, olha, a senhora vai acordar, tem que se expor à luz do sol. Qual a importância disso? Aquilo que eu falei da melatonina, né? Ao mesmo tempo que o telefone, a tela, emite a luz azul e inibe a melatonina, quando você acorda e você se expõe à luz do sol, você está avisando o seu corpo que o dia começou. Então, a próxima noite de sono começa sempre quando você acorda. Então, traçando um paralelo com essa minha paciente, eu falei para ela, olha, acorde, saia de casa, não fique na cama, não fique ali na sala, saia de casa. Tem alguma pracinha perto da sua casa? Tem, doutor. Falei, pronto. A senhora tem um tênis? Não, compre um tênis amanhã. E ela comprou o tênis mesmo. Ela me levou muito a sério. E ela comprou o tênis. Eu falei, é pra senhora fazer uma caminhada para virar maratonista? Não, mas dê uma voltinha na praça, só duas ali. Troca uma fofoca ali com a amiga ali. Pronto, foi suficiente. Se expôs à luz do sol. O corpo entendeu que acordou, que o dia começou, né? E aí fui falando com ela sobre o café. E aí ela, igual eu, muito fã de café, tomava café o dia inteiro. Falei, ó, seu último café, no máximo na hora do almoço, porque a meia-vida do café é muito longa, da cafeína, né? Então você toma o café no máximo 2 da tarde, para não ter café sobrando ainda circulando em você, para inibir o sono à noite, né? Então você tem que ir passando o dia pensando na noite de sono, porque se eu tomar café a tarde toda, tem pessoas que passam um cafezinho às 18 horas. Eu falo, isso é um crime para quem quer dormir bem, né? Então você tem que estar pensando o dia todo, eu vou jantar, eu tenho que jantar mais cedo, eu não posso jantar 10 da noite para dormir já logo em seguida, né? Tem que jantar 2 horas antes. A tela, né? A gente recomenda 1 hora antes, pelo menos, né? Do horário de dormir. Então você tem que começar a construir a sua noite de sono a partir do momento que acordou, né? Já para realmente sinalizando para o corpo, evitando a cafeína, outras substâncias, né? A atividade física depende muito da pessoa, né?
O melhor horário para atividade física, teoricamente, é de manhã. Algumas pessoas rendem mais à noite, né, ali no final do expediente, mas não colocar a atividade física muito próximo do horário de dormir, né? Então, você tem que fazer esse cronograma de acordo com a meta do sono, né? Então, isso que a doutora Carla falou do telefone, realmente é bacana que você bota lá, meta do sono, 10 horas, por exemplo. Se a minha meta do sono é 10 horas, eu vou trazendo tudo para trás. Eu vou dormir 10 horas, vou jantar no máximo 8, o café no máximo às 14, eu vou fazer atividade física de manhã, né? Então, você construir a sua noite de sono para quando chegar a hora de dormir, você realmente dormir. Porque senão, as pessoas querem dormir como se fosse um botão, né? Pô, desligou e dormiu. Daí entra a vontade de tomar algum remédio, né? Porque com remédio acontece isso, né? Você toma um remédio, não é um sono natural, mas dá essa satisfação de deitar e dormir, né? Isso, e sono não é perda de tempo, é investimento em saúde. Com essa cultura atual, muitas pessoas querem substituir o sono pelo trabalho. A gente sabe que profissionais da saúde dão plantões, mas é sobre isso que a gente está falando, é sobre realmente querer produzir à noite. A gente vê que está tendo muito essa cultura, mas o sono, o seu sono, ele deve ser inegociável, Perfeito. porque sono, qualidade de sono é saúde. E, doutor Daniel, estou vendo aqui que você está com um protótipo, está aqui. Nos explique isso, nos fale um pouco sobre o tratamento da apneia do sono também. O que é isso tudo que está aqui com você? As pessoas de casa estão curiosas para saber. Doutora, eu trouxe essa maquete porque, para nós médicos, a gente começa a conversar, é tudo muito natural, né? A gente fala dos cornetos no nariz, a gente fala de úvula, de amígdalas, né? É tudo muito natural pra gente. Só que para o paciente que é leigo, enfim, né? A maquete ajuda bastante, né? Então aqui eu trouxe essa maquete só para mostrar realmente aqui a ponta do nariz, né? E por mais que você tenha um nariz que funcione ou não funcione tão bem, por conta de um desvio de septo, alguma coisa, o nosso Desculpa de interromper, mas esse ponto é muito importante, que tem uma pergunta aqui justamente sobre essa questão do desvio de septo. Aham. Todo desvio de septo, ele é cirúrgico? Todo desvio de septo traz prejuízos? A pessoa pode conviver sobre o desvio de septo? Olha, um parênteses aqui do desvio de septo é assim, praticamente todo mundo tem. Então, primeira coisa que não é uma doença, né? Fala assim, eu tenho um desvio, o médico falou que eu tenho um desvio de septo. Não é uma doença, é simplesmente uma alteração anatômica dessa parede que divide o nosso nariz em dois, né? Então, 85, 90% das pessoas nascem com algum desvio, quando não sofrem uma pancada ao longo da vida e realmente causam um desvio mais obstrutivo. O desvio de septo, pensando nessa questão do ronco e da apneia, ele tem algum impacto. Então, por exemplo, essa semana mesmo, eu atendi um paciente que veio de longe, que tinha feito o diagnóstico de desvio de septo e roncando e falou: quero operar o nariz para parar de roncar. E eu fui mostrar para ele, né, que o mecanismo do ronco é, na verdade, na base da língua, ali na faringe, no fundo da garganta, e que o desvio contribui para isso, porque deita, abre o bocão para respirar, que é a resposta natural dele, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai propor uma solução para o paciente, eu falo: a gente vai ter uma solução para o nariz e uma solução para a garganta. Se tiver um desvio, né, e for cirúrgico, por exemplo, sim, a gente aproveita e resolve o desvio, porque vai trazer bem-estar, vai diminuir a ansiedade, uma série de benefícios, né? Mas pensando na qualidade do sono, é realmente um problema no fundo lá da garganta. Então, quem tem amígdalas grandes costuma roncar. Pode perceber, a pessoa que tem amígdala grande, aquela quase uma tocando uma na outra assim mesmo, parecendo uma almôndega assim grandona, essa pessoa com certeza ronca e deve ter algum grau de apneia, né? Porque realmente o problema acontece lá no fundo naquela região, né? Aqui eu trouxe a máscara aqui, na verdade, aqui só do CPAP, para falar um pouco sobre a questão das soluções, né, para a apneia do sono. E assim, essa máscara, que é ligada no aparelho que é o CPAP, que é um aparelho que fornece ar sob pressão. Então, o ar vai vir sob pressão através da máscara, e esse ar sob pressão não vai deixar a garganta vibrar, que gera o ronco, e nem vai deixar a garganta fechar, que é a apneia, né? Então, esse aparelho ele é ótimo, ele é indicado para todos os casos de apneia, né? Algumas gestantes, inclusive, precisam do CPAP na reta final. Algumas ganham muito peso, né? Ficam realmente muito inchadas. E no final da gestação fica uma situação meio insustentável. E a gente tem que realmente indicar o CPAP para ela terminar ali a gestação com qualidade, né? Mas tem outras soluções, né? Tem soluções cirúrgicas, né? Eu comentei sobre a septoplastia, que é a cirurgia do desvio de septo. E a cirurgia do ronco, que realmente é a faringoplastia, que é uma cirurgia mais indicada, mais específica para esse caso, né? Então, não se assustem, né, com essa máscara. Às vezes os pacientes olham o CPAP, eu falo: olha, o CPAP pode parecer assustador no primeiro momento, mas quando o paciente coloca a máscara, ele dorme e ele consegue ter uma noite de sono bem dormida, ele não consegue mais dormir sem o CPAP. Por quê? Aquela sensação de vigor, de uma noite bem dormida, da pessoa
pensar assim, uma vez eu ouvi no consultório, eu perguntei, quando foi a última vez que você dormiu bem? Era uma mulher, inclusive, ela falou, doutor, a última vez que eu dormi bem mesmo, assim, foi quando eu fiz uma cirurgia de vesícula. Então ela dormiu bem com Propofol há 10 anos atrás. Ela nunca dormiu bem, né? Então imagina você dormir mal a vida inteira e de repente você inventaram uma máquina, um aparelho para você dormir, conseguir respirar a noite toda e acordar revigorado, né? Então, se você teve o CPAP indicado, né? Vá em frente, peça ajuda, né? Aqui na Fetos nós temos o fisioterapeuta do sono também que trabalha comigo em parceria, que acompanha o paciente, né, para fazer dar certo o CPAP, né, seja gestante ou não, né, mas realmente resolve tudo. Esse aparelho é uma maravilha, né? Quando o paciente não tem indicação cirúrgica, ou o paciente está muito idoso, ou enfim, o CPAP é uma ótima escolha para a apneia. E é uso a longo prazo, crônico mesmo. É uso crônico, realmente assim, essa questão da gestante, por exemplo, seria uma das poucas indicações de uso temporário do CPAP, né? Ou às vezes o paciente está realmente muito acima do peso, não tem indicação de cirurgia, a gente indica o CPAP até ele realmente entrar numa faixa de peso adequada e realmente reavalia para ver se teria alguma outra solução para ele, né? Mas sim, o CPAP é um casamento. Eu falo, CPAP é um casamento. Se eu falar, tá aqui o seu CPAP, é pro resto da vida, né? É pro resto da vida. Que é a solução para ter um sono tranquilo, né? Então, Quem não quer dormir bem, né? exatamente. Que E ter saúde, né? né? Ter saúde agora e na velhice também, né? Isso eu tô vendo o teu broche do Setembro Amarelo, né? E a gente aproveitar para comentar também sobre a importância da qualidade do sono e a regulação das emoções, né? Então, já está mais que provado a associação da privação do sono, que eu falei, toda hora eu vou falar de privação do sono, né? Seja pelo ronco ou seja por uma noite mais encurtada, né? Por insônia, essa privação do sono está diretamente relacionado à nossa capacidade de regular as emoções. Então, a pessoa que está privada do sono, provavelmente ela vai ter uma chance maior, né, de ficar mais embotada, né, uma propensão maior. Então, a pessoa que tem insônia, a insônia anda de mãos dadas com muitas doenças psiquiátricas, né, com a depressão, com a ansiedade, né? Então, a pessoa que é privada do sono, que tem apneia, ela tem mais dificuldade para poder regular as emoções e lidar com as pessoas no dia a dia, né? Então, às vezes aquela pessoa irritada, aquela pessoa que explode toda hora, que é uma pessoa incompreendida, vou falar assim, muitas vezes ela só está dormindo mal há muitos anos, né? E aí realmente ela não consegue regular bem as emoções e é aquilo que ela pode entregar, né? E aí se a gente resolver o sono dela, a gente dá a chance para ela conseguir lidar melhor com as pessoas, né? Então no Setembro Amarelo acho que é interessante comentar também. Excelente observação. E é tão importante porque nas mulheres 40 a mais, antes se detectava, entrou na menopausa porque está com calores, está com os fogachos, com os suores. E nós sabemos que essa questão da alteração do sono, da insônia, pode ser um dos primeiros sinais, sintomas de alteração hormonal. E também muitas vêm acompanhado com queixa de depressão, de ansiedade, irritabilidade, essas outras alterações. Foi um bate-papo, assim, incrível. Por nós, a gente continuaria aqui a noite toda, só que nós temos que dormir, porque o sono, ele é muito importante, não é, doutor Daniel? Já tocou aí, né? Hora de dormir, né? Ele está quase, né? Tem que fazer toda a programação antes. A higiene do sono. Muito bom esse bate-papo. Se você tem pergunta, coloca aqui nos comentários que o doutor Daniel vai responder antes dele dormir ou então amanhã, depois que a gente tiver uma boa noite de sono e nós também, porque isso é importante. E qual a mensagem final que você deixa para essas pessoas maravilhosas que estão nos assistindo nesse dia de hoje? Doutora, frisar o que eu falei no início, de que o sono não é luxo, né? E que se você quer produzir mais, se você quer render mais, se você quer ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, durma. Durma porque realmente o sono é o elixir da vida, né? Se você dormir bem, vai fazer bem da sua pele até o seu coração, né? Então, seja inteligente, se programe, organize a casa e durma bem. Tá aí, o recado foi dado, né? Durma, descanse, né? E até o próximo encontro, né, doutora Carla? Excelente! Foi maravilhoso esse encontro de hoje com o doutor Daniel, otorrinolaringologista especialista em sono. E nesse podcast Café com Afetos, cada episódio você vai ter tanto histórias transformadoras quanto orientações
de impacto, qualidade, baseado em medicina de qualidade para você, nessa visão integral de corpo, alma e espírito. Um forte abraço e até o próximo episódio de Café com Afetos.